Coimbra, para começar aqui, eu queria que você desse uma analisada nessas três últimas pesquisas, se possível, se você teve condições de olhar as três com atenção, imagino que sim. Estou falando da IPESP, Paraná e hoje da Quaest, né, que tem metodologias diferentes. A Quaest é presencial, número maior de entrevistados, a IPESP, se eu estiver errado, me corrija, acho que é telefônica, e com um número de entrevistados menor, e a mesma coisa da Paraná. Mas, de alguma forma, elas apontam uma tendência de que o Moro, na saída do Moro, quem mais ganha é o Bolsonaro, que, de alguma forma, até contradiz a própria Quaest, que tinha saído com uma pergunta uma ou duas quinzenas atrás, onde ela perguntava se o Moro desistisse, para onde iria o voto? 22% diziam que ia para o Bolsonaro e 15% diriam que ia para o Lula. Isso não se apresentou dessa forma agora, o que me parece, inclusive, algo lógico. Eu sempre achei que boa parte iria, a maior parte iria para o Bolsonaro, e você já estava apontando isso em conversas anteriores conosco, que esse movimento já estava acontecendo. Desculpe-me pelo longo introito. Nossa, você está olhando as pesquisas como elas devem ser olhadas, com relativa distância. Você não pode ficar desgravatando pesquisa como se ela fosse, sei lá, o resultado de um experimento de física, de biologia ou de química, que tem resultados exatos e você tem obrigação de avaliar cada passo da experiência, do teste, sei lá. O que quer que seja. Pesquisa não é isso, pesquisa é uma outra coisa. Nós ouvimos 2.000, 3.000, 4.000 pessoas num país de 160 milhões de eleitores e tentamos repetir na amostra tudo que a população tem de diferente, de particular, de peculiaridades de cada segmento, de cada lugar, mas é óbvio que isso é limitado. Então, o resultado de pesquisa, necessariamente, é limitado. Daí, um conceito sem o qual não se vai a lugar nenhum em matéria de pesquisa, que é margem de erro. E admitindo que se você tem, como temos hoje, 3, 4, 5 pesquisas por semana, é impossível ficar analisando uma por uma como se fosse assim, sei lá, a tabela periódica de elementos. Não é. Não é cada dia que sai um retrato exato do país. Não, sai um retrato limitado. E a melhor maneira de lidar com isso, e não é no Brasil que isso está sendo discutido com originalidade, no mundo inteiro, com essa proliferação de pesquisa, que tem a ver com barateamento, que, por sua vez, tem a ver com a adoção de técnicas de entrevista remota, internet, celular, robô fazendo entrevistas, tem um monte de coisas que tornaram fazer pesquisa muito barato. Daí tem montanhas, e durante a pandemia nós vimos isso acontecer abundantemente. Agora tem interesse, é uma, vamos dizer assim, uma estratégia de propaganda barata, tem um monte de banco de pequeno e médio porte, achando que é negócio, realmente é. A pesquisa ficou barata, contrata e tem uma mídia gratuita, nada desprezível, a cada vez que é publicada uma pesquisa com a chancela de um banco, de sei lá, uma empresa de investimento. Então, esse conjunto de condições novas para a pesquisa exige que a gente olhe de outro modo. E um desses modos é a tal do conjunto das pesquisas que esse conjunto mostra. Porque é óbvio que tem metodologia diferente, tem preferências políticas diferentes, clientes diferentes, que estão contratando institutos, e esses institutos, sei lá por que coincidência, acabam sendo favoráveis ao cliente. É o caso dessas pesquisas que, patrocinadas pelo PSL e pelo bolsonarismo de maneira geral, estão também inundando a mídia. Na média, sabe o que está acontecendo na eleição brasileira? Desde o ano passado, sabe o que é? Nada.
está tudo igual. Lula com uma baita vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Bolsonaro, que, por sua vez, tem uma baita vantagem em relação ao terceiro, e daí para baixo, a rigor, tanto faz. Porque as pessoas não conseguem diferenciar quem tem um de quem tem dois. E é basicamente isso que a gente tem. Estávamos tendo o Moro na casa de 5 ou 6, nas pesquisas presenciais, Ciro Gomes na casa de 5 ou 6, nas presenciais, somando 10. Juntos, eles faziam menos da metade do Bolsonaro. E aí, um tanto de outros, e o surpreendente é que o governador do maior estado, que se elegeu bem e que tinha sido prefeito da capital, que é o senhor João Dória, não se diferencia dos nanicos, em termos assim, simbólicos na eleição. Muito pequeno. Então, Dória é muito pequeno, os demais menores ainda, Moro e Lula na casa de 10 pontos somados, 11, 12 no máximo, e o Bolsonaro com o dobro dele. Esse perfil da eleição basicamente não muda desde maio do ano passado, quando começamos de novo a fazer pesquisa presencial com o Lula na lista, porque até abril não existia candidatura Lula, era impossível. Alguns institutos faziam cenários com o Lula, mas ele não era candidato, não podia ser. E portanto, nem tem coisa publicada de Lula em 2021, por exemplo. Ninguém sabe, perdão, no final de 2020, ninguém sabe como é que estaria Lula. O que a gente sabe é que ele nunca teve menos que 40%. Desde o início da década, desde o início do milênio. Em 2002, Lula tinha 30%. De 2006 para frente, ele chegou a um patamar do qual ele nunca recuou. Todas as eleições que ele disputou, ou não disputou, mas foi cogitado como candidato, em todas ele tinha 40%. 42%, 43%, 46%. Nunca menos que isso, 2006, 2010, 2014, 2018, o máximo é isso, 2018, faltando 40 dias para a eleição, ele estava preso, não ia ser candidato, o Datafolha fez pesquisa com o nome dele, sabe quanto que deu? 39%. Preso. Obviamente não ia ser candidato. E nessa pesquisa, o Bolsonaro fez 20%. A metade dele, faltando 40 dias para a eleição, que o Bolsonaro terminou vencendo. Então, pesquisa está mostrando isso. Nós temos um candidato que é a primeira opção de entre 40% e 45% do eleitorado, que é muita coisa, você ter um candidato num sistema multipartidário caótico, como esse nosso, com 30, 40 partidos, você tem um candidato que sozinho tem a metade do voto válido. Ele vai transformar essa preferência em voto na urna no dia 2 de outubro, ou seja, no primeiro turno. É impossível dizer. As pesquisas não permitem dizer que ele ganha, mas também hoje não permitem dizer que ele não ganha no primeiro turno. Está lá. Tem quase isso em quase todas as pesquisas. Nessas agora que acabaram de sair da Quest, tem isso. Metade mais um. Mas aí já está tudo na margem de erro. Não dá para cravar e dizer assim, não, esse aí vai ganhar no primeiro turno. Não dá para dizer. O que dá para dizer é que ele tem uma larga vantagem estável. O Bolsonaro tem uma larga vantagem em relação ao terceiro e quarto colocado, estável. Oscilações, assim, pouquíssimo relevantes. Se você puser todas as médias, todas as pesquisas, mês a mês, e fizer tentar encontrar qual que é a tendência que esses 10 meses de pesquisa apontam, sabe o que é? Duas paralelas. Eles vão chegar em outubro exatamente com a distância que tem hoje.
Quer dizer isso? Não, mas é porque eles não mudaram desde maio do ano passado, no ajuste e considerando as margens deles. Nós estamos numa eleição de enorme estabilidade e temos um candidato com enorme vantagem em relação ao segundo colocado. É isso que as pesquisas estão dizendo. Não, saiu a pesquisa A, saiu a B, saiu a C. Vamos parar de saudar a pesquisa como se fosse assim, uma revelação. Não é apenas mais um. Olha nos Estados Unidos que tinha 20 pesquisas por semana. Lá, sabe qual é a importância de uma pesquisa? Nada. O relevante era a tendência que o conjunto estava apontando. Se a gente aplicar esse raciocínio aqui na nossa situação hoje, a tendência que o conjunto de pesquisa mostra é essa. Lula tem uma grande vantagem estável em relação ao Bolsonaro e tem uma grande vantagem estável em relação aos outros. Esse negócio de tira Moro, bota Moro, não quer dizer nada. Moro sempre foi um candidato fraquíssimo, sempre foi um candidato sem chance de expressar metade do país, que é o que precisa para ganhar uma eleição no país. Metade desse país vai lá dizer, não, Moro é o que nós precisamos. Claro que não, é uma figura medíocre, de agenda limitada, uma biografia paupérrima, e ideias que, assim, não tem ideias. Não faz a menor ideia, um papagaio. Alguém ficou mandando ele dizer A, B ou C sobre saúde e educação. Sei lá, economia, ele não sabe de nada. Foi um medíocre como juiz, uma figura apagada que recebeu visibilidade porque preencheu uma função, alguma coisa que naquele momento era útil para, digamos assim, a elite brasileira. Coimbra, eu achava que era impossível ter um candidato pior que Aureliano Chaves. Não sei se você lembra, você tem essa memória, claro. Acho que aqui você, o Denis e eu lembramos. Adri, acho que não. Nem sabe quem é. Ô, Denis, fica à vontade, Denis. Deixa eu ver só alguns superchats antes, Denis, só para trazer aqui a galera que está contribuindo, colaborando aqui com a TV Fórum. A Leda de Terezinha diz: hoje na Gaúcha bateram no Lula, aborto, todo o Rio Grande do Sul, abrange, né? Todo o Rio Grande do Sul. Também acho que não é o momento, com calma depois. Antes, Lula tem que vencer. A gente estava falando sobre, o pessoal acha que não é hora de falar sobre a questão do aborto e tal. Olair Severo diz: sou membro velho, só um upgrade. Verifiquem quais os policiais da Bahia ganharam cargos comissionados no Planalto em 2020. Tem linguiça escondida debaixo dessa farofa. Obrigada, Olair. A Leda diz: Henrique Rodrigues. Uma pauta aí, né? Aí. Muitos não aceitam esse assunto, usam isso contra nós, mas acho que Lula está certo, eleger Lula é urgente, diz a Leda. O Carlos Alberto diz: o que a pesquisa disse foi que dos votos do Moro, 30% iam anular, sobrou 70%, os 70% dos votos restantes são 5%, 1% foi para Lula e 4% para Bolsonaro. Não acertou? Acho que sim. E tem também aqui o Vinícius Teobaldo. Coimbra, você acha que a declaração do Lula sobre o aborto, aí o aborto novamente, pode trazer prejuízos significativos nas pesquisas para ele? E tem pergunta também do Mark Davis, na mesma linha, se o aborto também pode prejudicar o Lula, mas tem ainda a pergunta do Denis, antes que eu cortei aqui. Denis. Ok. Marcos, é o seguinte, eu acho que essa avaliação que você faz é muito interessante, né? Há uma estabilidade nas candidaturas, nas diferenças, inclusive, e como é que você enxerga? A primeira coisa é o seguinte, são duas perguntas, na verdade, uma está encaixada na outra. Essa tentativa da união do centro democrático, né, e de bem são candidaturas nanicas, todas elas, coloca para a gente como é que vai ser o desempenho dessa chamada terceira via que nunca se consolidou. Então, acho que o mais importante, você considera o mais importante verificar como é que está essa situação da chamada terceira via, porque dependendo, né, do sucesso ou fracasso dessa terceira via,
está colocado, por exemplo, a possibilidade do Lula ganhar no primeiro turno. Se há uma polarização entre os dois principais candidatos, né, a tendência é o vencedor ganhar no primeiro turno. E isso está sendo colocado. Então, mais importante do que essas subidas pontuais de Bolsonaro ou de Lula é ver como é que esse campo da terceira via está se comportando, que até agora não se consolidou. E uma outra pergunta emendada, né, eu vi ontem o Jornal Nacional e o espaço enorme, né, que o Jornal Nacional deu a tentativa da unidade desta chamada terceira via, que eles chamam de centro democrático. Nós estamos caminhando para mais uma eleição em que a mídia hegemônica vai ser derrotada, ou seja, os candidatos que ela apoia não estão tendo sucesso nas eleições, né? Você considera que há essa possibilidade? Ué, Denis, acho que não só nós vamos para mais uma eleição em que a mídia hegemônica tem candidato, tem opção, como vai fazer o possível para derrotar a esquerda. Porque assim se comporta a direita. O que você espera que a direita faça? Que abra o caminho, que facilite o jogo? Não. A imprensa hegemônica brasileira é anti-esquerda, anti-candidato de implantação popular, desde que existe. Então, não tem nada de surpreendente que a Globo, mais uma vez, esteja se preparando para fazer com que o que ela acha que é bom, e o que ela acha que é bom é derrotar os candidatos de forte presença popular, de agenda popular. Então, vai fazer isso de novo. Assim como vamos esperar que os milicos vão fazer das dele, nós vamos esperar que os bilionários vão fazer das dele, os bispos conservadores e reacionários vão fazer das dele. Vamos nos preparar para uma eleição em que, mais uma vez, o conjunto de interesses das classes dominantes vai fazer o possível para derrotar a esquerda. Do outro lado, a esquerda vai fazer o possível para combater essas tentativas de melar o jogo, porque, no fundo, o que nós estamos discutindo é melar o jogo, como melaram em 2018. Foi a eleição mais bandalhada da nossa história, mas todo mundo ficou com a cara limpinha, dizendo assim, não, foi o antipetismo que derrotou o Haddad. Conversa mais fiada do mundo. Quer dizer, o Haddad foi derrotado porque juntou todo mundo, milico, juiz, milionário, bispo, juntou todo, e a direita política e na opinião pública, juntou todo mundo para dizer, ó, não dá mais, nós não aguentamos. Tiraram o PT do governo com a Dilma, bloquearam a eleição em 2018 e deu nisso. Um governo horrível, as pessoas repudiam, um candidato horrível, grosso, mal educado, incompetente, venal, misturado com o que tem de pior na sociedade brasileira, milícia, narcotráfico, essas coisas todas. Foi bem, puseram esse cara na forma, deu no que deu. Agora, Lula está com uma grande chance de voltar ao governo. Eles vão deixar? Não, vão tentar fazer o possível para que isso não aconteça. Acho que é da maior importância que todo mundo tenha consciência do que está acontecendo. Porque é outra vez uma eleição em que as classes dominantes vão procurar manter o seu domínio. E para ela, no governo, não ter grandes coisas. Se tiver alguém melhor, claro, qualquer pessoa prefere alguma coisa melhor que Bolsonaro, é impossível. Digamos que exista aí 10% da opinião pública que acha que Bolsonaro é um candidato de primeira qualidade. Ele vai ter 3 vezes isso, no mínimo. Não é porque as pessoas acham que ele presta, sabem que ele não presta, mas vão votar nele para derrotar a esquerda, como votaram em 2018. Estão prontinhos para fazer isso de novo. Essa conversa fiada de Moro sempre foi conversa fiada. Essa é uma espécie de Bolsonaro
que estudou direito, grandes coisas. O Bolsonaro, que estudou direito, continua sendo Bolsonaro. E Moro é exatamente isso. Claro que o eleitor de Moro, tirando ele, vai votar em Lula? Óbvio que não. Vai votar no Bolsonaro. Tem uma parcela assim, que tá difícil de descer. Como dizia o velho engenheiro Anel Brizola, o sapo barbudo. Nesse caso, é o sapo cafajeste. A direita brasileira vai engolir esse sapo cafajeste de novo. Vai votar no Bolsonaro. Porque tentou, de todos os jeitos, fez uns laboratórios lá para ver se fabricava alguém, deu no que deu. Um bando de microcandidatos. E tem o Ciro, né, que a vida inteira está lá insistindo, é a quarta, não sei se ele vai para a quinta candidatura dele, lá em 2026, porque ele não desiste, ele acha que ele tem que ser presidente da República. Os eleitores dele vão ter um papel muito importante ainda no primeiro turno, porque os 5, 6 do Ciro, que ele tem hoje, não está longe de ser suficiente para torná-lo assim, um candidato competitivo, mas ele pode ajudar numa hipótese de vitória no primeiro turno. Eu não acho que vai acontecer, mas vamos continuar pensando assim, porque seria bom. O Coimbra, tem assim, você fala, tem uma certa estabilidade, é verdade, mas nessa estabilidade já houve flutuações. O Bolsonaro teve momentos piores do que agora. Ele deu uma recuperada. Tanto nessa pesquisa Quest, ele sobe 5 pontos, o Lula 1. E, conversando com um dirigente nacional do PT, aqui, uma conversa em off, ele me disse que eles estão preocupados com essa... Eles não estavam no cálculo deles essa melhora do Bolsonaro no público DIE, principalmente por conta do auxílio emergencial, que isso foi além do esperado. E tem alguns... você deve ter olhado as estratificações melhor que eu, mas, de fato, parece que no Nordeste, no Norte, houve aumento ali de 6%, 7% nessa faixa, que é a faixa que decide a eleição, junto com a PAC, né? Você acha que esse impacto do auxílio emergencial já se consolidou, já está precificado, ou que ele pode vir a continuar levando o Bolsonaro a melhorar nesses segmentos da população? Renato, nós temos um dado para nos ajudar, né, nessa avaliação do que pode acontecer, porque é sempre um imponderável, pode acontecer muita coisa. Mas nós temos um dado, o dado que é o seguinte: o que aconteceu em 2020 com o auxílio emergencial, que você está chamando de auxílio emergencial, porque esse aqui era importante. Agora tem uma coisa chamada Auxílio Brasil. Esse Auxílio Brasil é menos da metade do auxílio emergencial, que valeu durante o ano de 2020. Pois bem, eu vou usar dados do Datafolha, de pesquisa telefônica, que era o que se podia fazer na época. A final de abril de 2020, o Bolsonaro tinha 32 de avaliação positiva do governo na pesquisa telefônica. Final de dezembro, ele tinha 36. Significa dizer que a avaliação positiva do governo melhorou 4 pontos entre o final de abril e o final de dezembro. Nesse período, o governo destinou a diversos tipos de programas de manutenção de renda, assistenciais, apoio a pequena e microempresas, empreendedores individuais, destinou um conjunto de recursos que somou, no final do ano, 500 bilhões de reais. Então, em 2020, no auxílio emergencial, propriamente dito, que foi mais da metade disso, perto de 300 bilhões de reais, direto de auxílio emergencial, e mais esses outros programas, aumento do Bolsa Família, etc., etc., tudo isso junto, 500 bilhões. 500 bilhões para subir
4 pontos. E sabe o que aconteceu com esses 4 pontos de subida? Na primeira pesquisa feita em 2021, portanto, 2 meses depois de dezembro, quando acabou isso, sabe o que aconteceu? Bolsonaro estava com 20 e Lula com 40. Ou seja, Bolsonaro é um candidato difícil pra caramba de carregar. Sujeito capitaneou, aliás, para lá apropriado, capitaneou um conjunto de programas assistenciais de 500 bilhões de reais. E praticamente não subiu nada. Nós não temos dado com as pesquisas atuais para falar categoricamente que na camada popular melhorou X ou Y. Sabe por quê? Porque é de margem de erro. Se a margem de erro da pesquisa do conjunto da amostra está na casa de 3% a 4%, 2,5% a 4%, no segmento e nos segmentos regionais, essa margem de erro vai para 12%. Então, se um resultado lá é 30%, pode ser 15% ou pode ser 45%. Sabe o que serve isso? Nada. Por isso é que pesquisas com detalhamento para segmentações e segmentações mais finas, pobre dentro do Nordeste, mulher nas capitais do Sudeste. Na hora que você chegar nesse nível de pergunta, se você quiser saber isso, com esse detalhe em pesquisa, você está muito longe do que a pesquisa permite. A pesquisa te dá essa visão geral. E na visão geral, nas pesquisas, no conjunto das pesquisas, sabe qual que é a pesquisa, o resultado mais nítido de melhora do Bolsonaro? É entre evangélicos. Esse é o único segmento que você pode cravar e dizer assim, aí ele melhorou. Porque são 30% da amostra, e 30% da amostra já é suficiente. Você está fazendo, sei lá, 2.000, 3.000 entrevistas, você tem muita entrevista feita nesse segmento. Aí, e como você vê uma tendência de melhora ao longo deste ano, é provável que seja fato que isso tenha acontecido. Bolsonaro caiu no final do ano passado porque o Moro tinha melhorado. Porque o eleitorado de direita estava olhando para o Moro dizendo assim, pô, finalmente encontrei um cara que é tão conservador, tão reacionário quanto eu quero, e não é esse cafajeste do Bolsonaro. Então, tem uma parte do eleitorado de direita que disse assim, não, eu vou pensando em votar nesse tal de Moro. Era um voto assim, pouco definido, mas tinha uma curiosidade, havia uma curiosidade do eleitor conservador pelo Moro. Chegou no final do ano, acho que essa turma encheu o saco de Moro. Encheu o saco dessas conversas fiadas, essa pose de sabe tudo e não sabe nada, essas conversas bobas de Sérgio Moro. Resultado, começou a haver um movimento de retorno do eleitorado ultraconservador para o Bolsonaro. Sabe o que isso significa? Qual que é a consequência disso? Nada. Porque esse eleitorado iria para o Bolsonaro mais dia, menos dia. Porque o Moro nunca chegaria aos 20 e poucos do Bolsonaro. Olha só, tem aqui superchats. A Zuma Rodrigues diz: Lula está afiadíssimo. Toda a eleição o PT é atropelado com o tema aborto e fica na defensiva. Lula está pautando os temas ácidos para não permitir ser pautado sem a chance do debate. Gênio político, diz a Zuma. A Suzy Fescher diz: Lula adiantou o tema aborto e vão especular essa semana. Depois vai esfriar lá na frente, o foco será a economia. Jogada de mestre, acorda à esquerda.
E o Carlos Alberto Veloso Lopes diz: esse povo da direita tem o costume de dizer que o povo é igual a galinha, você maltrata, depois é só jogar milho que todos correm. Mas o povo está mais politizado, pensa no futuro, é melhor repensarem. A gente está chegando aqui ao final, e Coimbra, sobre esses temas, o tema dessas pautas chamadas aí de costumes, né, LGBT, aborto, vão ter peso nessa eleição, ou o que vai dominar é a economia mesmo? Ou quais os riscos, né, também, né, Coimbra, de tratar desses temas e deixar eles ganharem centralidade. André, Renato, Denis, nós estamos escolhendo o presidente da República. E, em princípio, qualquer candidatos que estão sendo oferecidos, o que mais tem condições de lidar com os temas, os problemas que preocupam as pessoas. É claro que nós estamos com um país aos pandarecos. A economia está uma porcaria, tudo piorou nesses 4 anos, educação, saúde, saneamento, habitação popular, meio ambiente, cultura, tudo piorou nesses 4 anos. Haverá quem diga assim, não, o Bolsonaro não é culpado, não, porque veio a pandemia e ele não pôde fazer nada. Esse é o raciocínio de bolsonarista. Bolsonarista não acha que Bolsonaro é um presidente que merece ser reeleito, não. Sabe que ele foi uma droga, só que acha que ele vai ter agora, finalmente, a chance. Então, é claro que você vai comparar 2 pessoas, 2 biografias, 2 trajetórias. E, em qualquer plano, o Lula está tão na frente, aos olhos de tanta gente, em relação ao Bolsonaro, que eu acho que nós podemos olhar as pesquisas e concordar. Ele é um grande favorito. Nós nunca tivemos um favorito tão grande. Além disso, ele é um político de enorme habilidade, experiência. Concordo com uma dos comentários que a Adri leu, de uma nossa... Não foi... Ah, bom. Era uma outra comentário, acho que da Zoom, que dizia assim que o Lula ele está querendo discutir esses assuntos logo. Porque é claro que precisa discutir isso. Você não pode fingir que não existe um problema no Brasil chamado aborto. Tem centenas de milhares de casais, de mulheres, especialmente, que passam por essa experiência. E não pode fingir que não existe, porque existe uma parcela ultra-reacionária de católicos, ultra-conservadores, que não admite que isso seja discutido. Vai ser discutido, é discutido na sociedade. E o Lula não vai se furtar de lidar com temas polêmicos. Agora, é engraçado, às vezes você abre, sei lá, a Folha de São Paulo e fica vendo lá comentaristas pontificando. Não, Lula errou, Lula está dando um tiro no pé, Lula não podia. Assim, vamos reconhecer que o senhor Luiz Inácio é a maior liderança política da história brasileira. Nunca houve ninguém como ele, nunca houve ninguém que passasse pelo que ele passou, vindo de onde veio, e estivesse disputando outra vez uma eleição com 45% de preferência do povo, já de largada. E quando você vai para o segundo turno, vai para 55%, vai para perto de 60% dos votos válidos. Esse é o cara. E aí você fica dizendo, não, ele deu tiro no pé. Como deu tiro no pé? Você acha que ele não sabe aonde que está o pé e aonde que está a arma? Ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Então, vamos respeitar o cronograma de temas que ele, intuitivamente, na maior parte das vezes, tem na cabeça dele. O que é para discutir agora, o que é para discutir amanhã, o que é para discutir depois da manhã. Então, confia no Lula, faz o seu papel, vota nele. Cara, mas, Coimbra, e acredita que ele sabe o que ele está fazendo.
quando eu vi essa declaração do Lula, e tenho visto que ele tem feito declarações mais à esquerda agora, eu pensei exatamente nisso. O Lula está seguindo a seguinte estratégia: eu vou falar primeiro com o meu público, vou consolidar e deixar eles à vontade para poder militar. Ó, tá vendo? Eu sou esse cara aqui. E depois ele vai mudando um pouquinho o eixo para dialogar com o público. Mas antes, me pareceu isso. Eu tenho grupos de militâncias petistas aí que me incluem e tal, e eu fico até para sentir o termômetro, né? O pulso. As pessoas estão desesperadas, umas felizes da vida, ai, o Lula, outras estão, mas meu Deus, a minha empregada evangélica está falando disso. Eu acho que ele quis pontuar. Denis de Oliveira. Concordo com você, Renato, porque isso aí é uma forma de até mesmo reforçar os setores, né, mais segmentados do campo progressista. Não podemos esquecer que a eleição também é parlamentar, né? Tem parlamentares que vão focar nesse debate, né? E aí uma declaração dessa fortalece candidatos parlamentares a debater isso. E é um assunto a ser debatido, não dá para a gente fugir da discussão, né? É um assunto para ser debatido. Porque uma hora ou outra isso vai aparecer no debate. Mas eu tendo a crer que a tendência do que vai polarizar essa eleição é a questão econômica. Não vai ter jeito, que a crise econômica chegou num grau assim tão grande, e é pouco ainda, estamos em abril, e a tendência, infelizmente, é piorar, porque o governo não tem comando econômico, esse imbróglio da Petrobras aí está mostrando, né, como é que está perdido o governo, a situação tende a piorar cada vez mais, né, para a população. E aí não vai ter muito jeito, né? O que vai pautar a discussão, né, a reflexão na escolha do candidato é quem apresenta as melhores respostas. Mesmo esse auxílio Brasil, né, ele pode até ter causado algum impacto, mas logo ele vai ser insuficiente para cobrir, né, as despesas, que está aumentando a inflação, está aumentando o custo de vida. Né? Então, esses R$400, se dão um certo impacto agora, daqui a pouco até isso vai se esvair. Né? Então, eu vejo que a tendência mesmo, chegar ao ponto, qual a saída para a crise. Né? Não vai ser muito jeito, vai fugir muito disso. Né? Deixa eu ler aqui os superchats da galera. O Wesley Divino diz: boa tarde, amigos. Marcos, você acredita que as pesquisas precisam ser mais entendidas? E se um painel online que mostrasse a média que você diz facilitaria esse entendimento? Acho que um painel que mostrassem todas, né, as pesquisas. O César diz: Lula está costurando um projeto coletivo. A tendência é crescer. O Carlos Alberto Veloso, ele diz: o povo não é mais trouxa. Tem muita gente inscrita para receber esse auxílio que já era para estar aposentando há 2 anos e recebendo 3 vezes mais. A Suzy diz: quero Lula mais à esquerda possível, venceremos. Obrigada pelo superchat, galera. Pode colaborar, pode ficar membro e membra aqui da TV Fórum. A gente está chegando aqui ao final, então já vou passar para o destaque, o último destaque para o Coimbra. Para responder essas questões que são bem interessantes também. Essa do painel, né? Olha, isso aí é uma decisão que a mídia tem que tomar. De novo, voltando ao resto do mundo, no resto do mundo, a televisão faz isso. Os principais veículos impressos fazem isso. Todo dia, porque como tem pesquisa que saem todo dia, vai atualizando. Você tem coisas mais, assim, sei lá, melhores, porque você leva em consideração a experiência do Instituto, há quantos anos que está no mercado, se tem uma taxa boa de resultados que se confirmam na urna, por exemplo, e aí você dá peso maior para uma pesquisa que tem mais, vamos dizer, sei lá, mais pedigree. Mas isso é uma decisão que a imprensa brasileira raramente toma, porque gosta de fazer estardalhaço com a sua pesquisa. Igual aquele negócio ridículo da TV Globo, assim, o debate da Globo. Grandes coisas. Como se o debate da Globo tivesse definido alguma eleição em algum momento da história. E se fez isso, é um sintoma de um grave problema na cultura política brasileira, porque a pessoa deixar para escolher
na antivéspera da eleição, porque viu o debate da Globo, é porque realmente é um eleitor de muito pequena exigência em termos de reflexão, de comparação e de análise. Quanto mais cedo a informação chegar ao eleitor, melhor. Esse negócio de a pesquisa deu a última, eu acho que isso aí, quanto mais os veículos perderem essa visão de que eu sei e começar a oferecer uma informação menos, sei lá, egocêntrica, melhor. Eu acho que seria muito bom que nós tivéssemos todo dia, em qualquer... Como é que nós temos essa mídia que a gente tem? Qual que é o modo de apresentar isso? É televisão. Ou então, vamos fazer, fora das mídias convencionais, algo nessa linha. Vamos fazer na forma. Vamos conversar. Muito bom. O Fórum vai fazer isso aí, com a consultoria do Marcos Coimbra. Tem que ter um cara-chave aí para poder agitar, né? Porque Bruno, sabe o que você precisa para fazer isso? Uma boa pessoa de estatística. Não precisa de entender de pesquisa, fazer pesquisa, não. Eu estou raciocinando aqui nessa conversa, citei coisa de média. Qualquer pessoa é capaz de fazer. Soma tudo que de Lula em 10 pesquisas, 10 resultados de Lula, tira a média. 10 resultados de Bolsonaro, tira a média, pronto, você tem a média naquele mês. Qual que foi o resultado médio de Lula, qual que foi o resultado médio de Bolsonaro, e assim sucessivamente. É que é importante todo mês. Ou quinzena, ou semana. Critérios, né? Ter os critérios, que pesquisa pegar, quanto tempo vai ser, se é um mês, se é 2 meses, se é 3 meses para trás. Também tem isso, né? Para isso, eu estou à disposição. Agora, decidido a metodologia, segue o jogo. É fato, segue o jogo. Você pode atualizar isso todo dia. Saiu pesquisa, atualiza. Saiu numa semana 4, 5 pesquisas, você tem a atualização da semana. Muito bom. Tem um comentário aqui, olha só, o Danilo, LGBT treta, as esquerdas precisam eleger Lula no primeiro turno, uma Câmara progressista e o Coimbra é um gato. Obrigado. Aqui. E tem o Carlos Alberto Veloso, que diz, lembram daqueles planos das picas das galáxias do PMDB e do PSDB que negaram reajustes inflacionários? Só sobrou para os governos do PT pagar. Reajuste inflacionário é obrigatório pela Constituição. Servidores estão em greve em vários estados, tem luta acontecendo, não aparece em lugar nenhum. A gente tem dado cobertura na Fórum, no site principalmente, gente. Vocês têm que ler o site, não ficar... vocês não falaram disso aqui, às vezes não dá, mas o site é 24 horas. Acessem mais o site, compartilhem, vai compartilhar um texto, vê se tem na Fórum. Em vez de compartilhar lá o do antagonista para os amigos, compartilha o da Fórum. Mas os caras dizem que não acreditam na Fórum, mas vai enchendo os caras do Fórum para eles conhecerem melhor também. Não liga não, vai lá e usa. Nós temos reputação, temos credibilidade, 20 anos no mercado. Nós fizemos críticas durante o governo Lula. Não é assim. A gente, quando acha que tem que criticar, critica, tem independência editorial. É isso aí. Bom, agora a gente chegou mesmo aqui, passamos até do horário combinado com Coimbra, com Denis. Eu queria agradecer muitíssimo, Coimbra, sempre muito bom as análises aqui, e a comunidade também gostou bastante, está interagindo, elogiando. Uma excelente tarde para todos que acompanharam aqui a Fórum 11h30 de hoje. Obrigada, Denis. E a gente volta amanhã, 11h30, aqui na TV Fórum. Valeu, Marcos. Valeu, Denis. Beijo. Obrigado, pessoal. Um abraço.